Fala você, eu sou a Fran Stark e esse é o Empreendedor Forte. Seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês como que foi a minha experiência com um mentor milionário. Eu vou tomar um golinho de café porque senão vai esfriar e eu não quero isso porque eu tomo café sem açúcar, então você imagina que não é muito agradável o café sem açúcar gelado e tal. Ok, bora lá. Cara, se eu não me engano, salvo engano, eu tinha 20 anos quando eu conheci ele. Acontece o quê? Um amigo meu tinha ganhado uns gibis de uma pessoa aleatória lá que ele conheceu e ele me deu alguns gibis antes de eu me mudar para Porto Alegre. Eu moro em São Lourenço do Sul, litoral do Rio Grande do Sul. Ok. Daí ele me deu esses gibis e tal, e, cara, muitos desses gibis eu li enquanto eu tava aqui em São Lourenço, antes de me mudar, e alguns eu terminei de ler quando eu fui pra Porto Alegre, e aí terminei de ler lá e os gibis estavam lá comigo. Certo dia eu pensei, cara, eu preciso aprender a vender melhor. Eu preciso fazer grana também, porque eu era uma jovem em Porto Alegre, uma capital sem apoio, basicamente. Tava minha mãe lá, mas, tipo, minha mãe não é lá essas coisas de grana, digamos assim. Então, não queria ser dependente, né? Beleza. Fiz o quê? Peguei um tecido lá agradável, né? Bonitinho. E fui pra Praça da Alfândega, que é uma praça ali no centro de Porto Alegre, era próximo de onde eu tava morando. Vender os gibis, expor os gibis na praça. Ok. Em um dos dias que eu tava fazendo isso, já, se eu não me engano, já era o segundo ou terceiro dia que eu tava expondo os gibis lá. Não lembro se foi no primeiro, mas se eu não me engano, não foi no primeiro dia. Ok. Eu tava lá expondo os gibis na praça e tal, quando veio chega um senhor. Aí o senhor deu uma olhada e tal, nos gibis, deu uma olhada assim por cima, né? E aí olhou bem pra minha cara e falou assim: eu tenho umas revistas lá da Vogue que, tipo, eu não vou usar mais. Você não quer buscar pra vender também? Eu moro a umas 2 quadras daqui. Aí eu pensei, ele pareceu simpático e tal, pareceu gente boa, confiei nele e fui. Ok. Chegando lá, ele me deu as revistas e tal. E aí, nesse intervalo, né, de tempo que a gente foi conversando até lá e tal, ele pegou e, após me entregar as revistas, ele falou assim: você não quer trabalhar pra mim, não? Você não quer trabalhar pra mim? Porque eu acho que você vende bem. E eu preciso de alguém como você pra vender e tal. Beleza, não era um serviço gigante assim que eu tinha que fazer. Eu tinha que panfletear no centro ali de Porto Alegre, próximo ao negócio dele, que era no centro de Porto Alegre. Cara, eu vi a casa do cara, o AP do cara, bem no centro e tal, super bem organizado e tal, o cara super gente boa. Eu pensei, eu quero aprender a vender e há muito tempo eu queria um mentor, tá ligado? Eu queria ter network, conhecer pessoas que tivessem os resultados que eu queria, sabe, financeiro. Porque até então eu não tinha um networking, pô, eu conheço um milionário, tá ligado? Eu sei como um milionário pensa. Tipo, isso eu não tinha, só tinha a galera que, no mínimo, é um pouquinho mais alto que a classe do meu pai, que é uma classe média alta, digamos. E aí tá, beleza, conheci esse cara e aí aceitei esse serviço de panfletear, porque eu não queria só panfletear, eu queria dar um jeito de aprender com ele. Então eu tentei puxar o máximo de proximidade com ele nesse tempo que eu trabalhei pra ele, e a gente virou muito bons amigos. Esse cara, ele tinha uns 50 e poucos anos. E ele não tinha uma mente de um cara de 50 e poucos anos. Ele tinha uma mente de um jovem, basicamente, tá ligado? Não um jovem vida louca, mas um jovem que quer viajar, que quer fazer trilha, que quer ter experiência, sabe? E os amigos dele, talvez um pouco mais velhos, não tinham esse pique de acompanhar muito, esse pique de acompanhar ele. Então, ele viu em mim, tipo, uma pupila que podia acompanhar ele nessas experiências, porque também é chato você estar sozinho no topo, tá ligado? Você poder
viajar, ter experiências novas, mas você não tem ninguém para desfrutar daquilo ali com você, sabe? E aí tá, beleza, a gente viajou, várias coisas assim, foi uma experiência bem legal. Mas eu passei aqui para falar o que eu aprendi com eles, né? Então, após essa história de como eu cheguei até esse ponto de conhecer um milionário, de me tornar amiga de um milionário, agora eu vou falar o que eu aprendi com esse milionário. Tomar mais um golinho do café e bora lá. Acontece o quê? Uma vez eu perguntei para ele com todas as palavras: como você ficou milionário? O que você fez para ficar milionário? E aí, eu recém tinha chego do centro, tinha ido buscar um chinelo, porque o meu chinelo tava muito velho, já tava escorregadio. E aí ele pegou e falou assim: você acabou de comprar esse chinelo aí, né? Eu falei: sim, sim. Ele falou: quanto que você pagou? Aí eu falei: 50. E aí ele falou assim: agora, como que eu fiquei milionário? Chorando. E comecei a rir e tal, né? Eu achei que ele tava zoando. Ele falou: não, é sério? Chorando, por quê? Você acha que se você oferecesse pro vendedor R$ 30 nesse chinelo, ele não venderia? Talvez ele não venderia por 30, mas ele poderia te vender por 35, 40. Então, no mínimo, R$ 10 você pouparia nessa compra. Você ainda iria adquirir o que você queria, mas ia gastar menos por isso. E aí eu pensei: nossa, ele não parece um cara pão duro, porque a gente viajava, a gente comia em restaurantes bons, a gente almoçava em padarias boas, tá, almoçava. A gente tomava café da manhã em padarias boas, tal. Então, ele nunca me parecia alguém pão duro. Então, aquilo ali não me fez muito sentido na época, entendeu? Mas, hoje em dia, participando mais do mundo dos negócios, entendendo mais, eu entendo que ele não estava falando sobre chorar, sobre ser pão duro em si, e sim sobre negociação. Você não aceitar uma oferta de primeira, você fazer uma contra-oferta e negociar, porque é nessa atividade que você conquista. O Pablo Marçal fala isso muitas vezes. Eu nunca vou esquecer que o Pablo Marçal sempre fala, principalmente quando ele fala de venda de casa, compra de casa. Ele fala assim: eu sempre ganho na compra. Então, você, no negócio da casa, ele fala que ele não ganha na hora que ele vai vender, e sim na hora que ele compra. Então, se ele for vender, ele já ganhou na compra. Então, ele não precisa ficar tipo: não, eu preciso pegar um preço super bom e tal, maior e tal, muito maior. Porque ele já vai ter uma média ali que ele poupou lá atrás, entendeu? Enfim, outra coisa que eu aprendi com ele é aproveitar as experiências ao máximo e focar sempre em ter várias rendas, mais dinheiro vindo pra você. Por quê? Eu falei que a gente viajava, né? Mas muitas dessas viagens não era só por viajar. Ah, vamos pra Floripa, Fran. Ele não falava assim: ah, vamos pra Floripa, Fran, por nada, pra mim. Ele falava: bah, Fran, tem uma pousada lá que eu tô de olho e tal, tô a fim de comprar. Vamos lá experimentar, ficar na pousada, ver como é a experiência que eles entregam, e também a parte do imóvel, claro. Então, ele não tinha experiências apenas por ter, ele estava sempre estudando as experiências que ele tinha e achando formas novas de conseguir fazer mais grana. O que acontece? Ele não tinha só esse negócio no centro de Porto Alegre, ele também tinha uma sala comercial, uma ou duas salas comerciais alocadas. Uma no centro de Porto Alegre também, e outra eu não lembro onde era a localização. Mas eu percebi muito que essa questão, tanto que eu tenho uma página de divulgação e tal, do aplicativo da Roneguem, que eu falo aqui pra vocês, no Instagram. E eu falo, né, nessa página, que, cara, tem um vídeo lá que fala que a maioria das pessoas que são milionárias hoje em dia, mais de 90% delas, não ficaram ricas com a internet, com criptomoeda, com investimentos, não. De certa forma é um investimento, né? Mas elas ficaram ricas com imóveis.
Então, claro, hoje em dia tem muita opção. Você pode investir no imóvel em si, ou em um fundo imobiliário, etc. Porque depende muito da localização e do quanto você tem de grana para ficar com a grana parada, etc. Por exemplo, eu acho que o negócio do meu amigo milionário é muito rentável, porque é uma sala comercial. Então, cara, poucas vezes a gente já foi lá na sala visitar porque ela estava vazia. Então sempre tinha gente locando, entendeu? Então é basicamente isso. O que eu aprendi com ele era isso. Ele estava sempre procurando novas formas de fazer grana. Ele usava as experiências para achar formas de fazer grana, para entender outros nichos, outros negócios, etc. E também ele estava sempre disposto a aprender. Ele era um pouquinho arrogante, porque ele é leonino, então ele tem um jeito bem metódico de fazer as coisas. Então, se você não fazer as coisas do jeito que ele acha que é o certo, tipo, por exemplo, uma torrada, um bagulho assim, que é algo que ele vai provar, ele vai ficar de cara e vai querer que você faça do jeito dele, entendeu? Mas fora isso, ele era muito humilde. Tipo assim, eu sou da internet, sempre fui da internet. Cara, desde nova, tipo, a internet foi meu mundo, entendeu? Até porque eu era bem mais tímida do que eu sou hoje em dia. Embora não pareça que eu sou tímida, eu ainda sou bem tímida. Então acontece o quê? Eu falava pra eles várias coisas da internet, como que funcionava o Instagram e tal. Ah, faz tal coisa assim, tu posta assim, tu faz assim. Tirava muita foto dele também, ele me ajudava a tirar umas fotos minhas. Então ele sempre teve essa humildade de querer aprender coisas novas. Então, talvez seja um dos motivos dele ter se tornado milionário, essa sede dele de aprendizado, essa humildade dele de se colocar num local de aluno e poder aprender com terceiros, com situações, etc. Então, eu acho isso muito importante. Porque no momento que você acredita que você sabe tudo, você está se privando de aprender muito mais coisas. Então, bom, eu tenho um canal aqui de educação, né? Então eu acredito muito no estudo, até o final da vida eu vou estar estudando. Até porque o Pablo Marçal também falou uma coisa, ele fala sobre entregar tudo. Quando você fala do YouTube, você fica tipo assim, cara, mas eu não quero falar tudo que eu sei. Eu já tive esse pensamento, eu entendo o porquê que o Pablo fala isso, tá ligado? Mas por que eu entregar tudo? Se você é um educador, se você é um coaching como o Pablo, e você entrega tudo, você se obriga a aprender mais se você quiser continuar estudando e lucrando. Então você vai sempre estar em evolução, sempre. Então, é basicamente isso o vídeo de hoje. Eu não quero alongar muito ele, mas é basicamente isso. Você procurar fontes de renda sempre, você usar as experiências para conhecer novos negócios, nichos, etc. Você estar disposto a aprender, mesmo que talvez não pareça que aquela pessoa tenha muito a ensinar para você. Por exemplo, cara, eu era uma jovem de 20 anos. Você imagina eu ter 20 anos, quebrada financeiramente, tá ensinando um cara de 50 anos, ele tinha 49 na época, na verdade, ele fez 50 anos depois, ele ter 49 anos, milionário, dirigindo uma BMW, aprender com a Fran, uma jovem de 20 anos ferrada financeiramente. Mas ele se colocava nesse local de aluno, muitas vezes comigo, porque ele sabia que eu tinha coisas a ensinar para ele que ele não sabia, assim como era uma troca, ele também tinha coisas a me ensinar que eu não sabia, entendeu? Então é muito sobre isso. Então eu acho que não tem muito segredo. Eu ainda não sou milionária, tá, gente? Mas tô na correria de fazer isso e eu acredito que já tenho a mente milionária, embora o financeiro ainda não acompanhe isso, mas como o T. Harv Eker fala, né? Tudo começa na mente para que o físico transforme aquilo em realidade. Então você precisa começar aí tendo a mente de um milionário e eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo para que vocês entendam como um milionário pensa. Enfim, espero ter ajudado vocês. Eu vou gravar mais vídeos ainda hoje e provavelmente vou soltar ainda hoje também, porque tá um clima chuvoso aqui na minha cidade, então eu só vou atender se algum cliente agendar,
O que também é meio improvável que os clientes meio que, quando tá esse clima de chuva, ninguém quer cortar o cabelo, porque a galera gosta de cortar um pouco pra ser vista também, né? Então é isso. Eu vou gravar mais pra vocês aqui, tem uns conteúdos massa que tá vindo logo após. Gratidão e até mais!